Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que estejam se cuidando e mantendo o nosso sistema de segurança, tá certo? Prevenção contra a Covid. Lembre-se, ainda estamos vivendo a pandemia. Nossa aula de hoje de matemática é sobre a unidade temática grandezas e medidas. Nosso objeto de conhecimento, medida de comprimento, unidades não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro. Tema da aula de hoje, medidas de comprimento, estimativa, comparação e medição de comprimentos, utilizando unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, tá certo? Professora, a senhora falou do Covid e eu não entendi ainda nossa aula de hoje. O que é a nossa aula de hoje, tá? Primeiro, nós vamos trabalhar as habilidades de estimar, medir, comparar comprimentos de lados de sala, polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas, por exemplo, o palmo, o passo e o pé, e ajustamentos de medida padronizada, tá? Régua, fita, etc. E aí, a nossa habilidade também é uma retomada de uma habilidade do primeiro ano, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre as unidades de medidas de comprimento, que são padronizadas e não padronizadas. E aí nós vamos fazer estimativas e comparação e a medição, tá? Usando as unidades de medidas de comprimento, que são padronizadas e as não padronizadas. Vou explicar tudo direitinho para você, do que é a padronizada e a não padronizada, tá bom? Para você relembrar tudo comigo. Então, vamos começar. Medidas de comprimento, né? Onde é que nós usamos essa medida? Nós usamos as medidas de comprimento quando necessitamos medir, por exemplo, a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano, de ferro, né? Medir entre os objetos. Então, nós utilizamos as medidas de comprimento. Gente, toda vez que eu quiser saber o tamanho ou a altura de uma coisa, de um objeto, de uma pessoa, eu uso uma medida de comprimento, tá certo? Lembre-se, medida de comprimento, para medir a altura, tá certo? Para medir o tamanho de uma mesa, o tamanho da cadeira, tá certo? Então, a gente usa a medida de comprimento, tá bom? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. E aí, eu tenho as medidas que são padronizadas e as não padronizadas. Como assim, professora? As medidas não padronizadas são aquelas, por exemplo, do palmo, do pé e do polegar, tá? O polegar, essa parte aqui, essa partezinha aqui. E aí eu vou ter também a jarda e eu vou ter outras unidades que não me tem assim uma medida certinha. Porque pense comigo, você acha que o tamanho da minha mão é igual ao tamanho da sua mão aí em casa? Ó, presta atenção, na mão da sua mãe, do seu pai, veja a sua. Tu acha que o meu palmo vai ser do mesmo tamanho do seu palmo aí? Você acha que o meu pé, né, o pé de um adulto, é o mesmo tamanho do pé de uma criança? Então, por isso que não é igual, né? Então, por isso que é uma medida não padronizada, porque o tamanho não é o mesmo, tá? O tamanho da mão das pessoas mudam, o tamanho do pé mudam, o tamanho do polegar muda. Então, por isso que é uma medida não padronizada, porque ela não é igualzinha em todo mundo, tá certo? E além de ser partes do nosso corpo, né? Que a gente utiliza. Então, quando eu falar de medidas não padronizadas, as mais comuns são o palmo, o pé e o polegar, tá certo? Vamos continuar. Primeiro a gente vai praticar um pouquinho. Vamos usar as partes do nosso corpo para medir. Então, pensa comigo. Determine as medidas não padronizadas que podemos usar para medir. Se eu quiser medir o tamanho de uma mesa, usando uma parte do meu corpo, ou seja, usando a mão, o pé ou o polegar, qual que me daria um tamanho melhor, né? Qual que me daria uma medida melhor e mais rápida também, né? Porque já imaginou pegar com um polegar na mesa assim,
um polegar do ladinho do outro, né? Ou será que eu posso ir com um palmo, que é maior? Eu vou subir na mesa, será que eu vou poder subir na mesa para medir o tamanho com o meu pé? Então, quando a gente for medir uma mesa, o mais indicado, né? Você pode medir usando um polegar, mas o mais indicado é que a gente use o palmo para pegar de um canto da mesa até o outro, tá certo? Lembrando que o palmo, ele vai do polegar até o indicador, tá certo? Se eu quiser medir, por exemplo, a largura da porta, eu posso usar o palmo novamente, mas eu também posso ficar ali juntinho dela e botar um pé na frente do outro, um pé na frente do outro e ir fazendo a medição da largura da porta. E se eu quiser medir o comprimento de uma sala de aula, eu posso usar os passos, tá? Vou em volta da sala, dando os passos, né? O passo a gente dá com as pernas abertas, né? Um pé na frente do outro, dando os passos, tá certo? Então, essas unidades de medidas são as não padronizadas. Professora, a senhora falou em polegadas. Polegar, me lembra polegadas. Isso, gente. Não é padronizada, mas ainda tem unidades comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, polegadas a gente usa quando vai comprar nossa TV. Ela vem na unidade de medidas de polegadas. A tela do computador, o celular. Então, não é que não seja muito comum, mas ainda assim a gente usa essas unidades de medidas, tá certo? Então, um exemplo da polegadas é quando a gente vai comprar a nossa TV, tá certo? Vamos continuar. Agora que a gente falou das não padronizadas, nós vamos falar das padronizadas. O que é isso, professora? Os instrumentos que eu posso usar para fazer essa medição de comprimento padronizado são esses que estão na sua telinha. É a trena, a fita métrica e a nossa régua. A régua que a gente usa na sala de aula. Ó, para quem não sabe, a trena, a fita métrica e a régua, tá certo? Por que elas são padronizadas? Porque 1 centímetro vai ser 1 centímetro, tanto na fita, quanto na trena e na régua. 1 milímetro vai ser 1 milímetro igual nos três. E 1 metro vai ser igual também nos três. Então, não importa qual deles eu uso para fazer a medição, o tamanho vai ser o mesmo, indicado vai ser o mesmo, né? Porque eles têm a mesma medição, tá? 1 milímetro, 1 centímetro e 1 metro, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, quando eu quiser usar instrumentos para medidas padronizadas, eu uso esses daqui, tá? Trena, fita métrica e régua. Tem outros? Tem. Nós temos esquadros também, por exemplo, mas aí os mais comuns são esses daqui, tá certo? Ó, vamos continuar. Unidade padronizada de medida. Primeiro a gente vai falar do centímetro, tá certo? Para medir pequenos comprimentos, podem usar unidades de medidas padronizadas chamadas de centímetro. E aí você observa no parêntese, tá? Aqui, a sigla do centímetro, o C e o M, tá? Ó, a régua é um instrumento usado para medir os comprimentos, né? Eu posso usar uma régua para medir o comprimento. Observa a régua. Tá vendo aí a régua? Para quem não sabe, isso aqui é aquela reguinha que a gente leva para a escola. Então, eu posso usar ela para medir o comprimento desse lápis aqui. Mas como, professora? Eu não sei. Primeiro eu preciso botar o lápis juntinho da régua, né? E aí, cada número desse significa um centímetro. Por exemplo, do 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. Depois eu tenho 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse segmento de régua aqui, ele só tem 15 centímetros, tá certo? Então, cada númerozinho que tem na régua é o centímetro. Cada númerozinho que tem na fita métrica, a gente chama de centímetro, tá certo? Então, vamos ver quantos centímetros mede
esse lápisinho aqui, vamos observar, olhe bem atentamente. Eu vou pegar, ó, vou medir, ele começa aqui no 0 e vai terminar, ó, lá no 10. Pode ver que eu marquei aqui para ajudar vocês, ó. Então, ele vai ter 10 centímetros. E aí é igual a 10 cm, tá? Lembra? A sigla de centímetros. Então, é muito fácil. Você pega a régua, põe juntinho do objeto e vê quantos centímetros ele tem. Lembrando que tem que começar do 0, tá, gente? Do 0, você encosta uma pontinha no 0 e vê até onde termina. Tá certo? Então, esse lápis tem 10 centímetros. Preste atenção agora. Vamos continuar aprendendo a usar os centímetros nas réguas. Indica a quantidade de centímetros que corresponde ao comprimento de cada brinquedo. Então, aí eu tenho uma moto e um trenzinho. E embaixo eu tenho o segmento da régua aí, tá? Segmento de reta. Ó, tá vendo aqui a régua que vai do 0 e aqui, ó, terminou no 4. Então, o comprimento do desenho da motocicleta tem quantos centímetros? Se começou no 0 e terminou no 4, ele vai ter 4 centímetros, tá certo? Vamos ver a resposta aqui. 4 centímetros. Número 4 aqui. Agora, olha bem o trem, tá? Ele começa no 0 e termina no 8. Ó, a pontinha aqui do trem no 8. Se ele vai do 0 até o 8, ele tem 8 centímetros, né? Então, o desenho desse trem mede 8 centímetros de comprimento, tá certo? Gente, é muito fácil. É só você olhar o 0 e ver aonde que termina o objeto que você quer medir, tá certo? Vamos continuar. A próxima unidade de medida que a gente vai estudar é um milímetro, tá? Além de estar graduadas em centímetros, a régua também pode estar graduada em outras unidades de medida. Pegue uma régua e observe os tracinhos entre os centímetros. Gente, o que é um milímetro? Um milímetro são os tracinhos que a gente vê entre os números. Se você olhar na réguazinha na sua casa, entre o 0 e o 1, você vai ver uns tracinhos, você vai ver exatamente 10 tracinhos. Então, cada tracinho desse menorzinho é 1 milímetro, tá certo? Aqui, ó, para quem não tá identificando, aqui, ó, esses tracinhos aqui menorzinho são os milímetros, tá certo? Ó, ele está dividido em quantas partes iguais esses tracinhos? Você contou os tracinhos, como eu pedi para você contar? Então, do 0 até o 1, eu tenho alguns tracinhos, eu vou ter 10 tracinhos, eu vou ter 10 partes iguais. Então, isso significa que cada parte desse tracinho a gente chama de milímetro, tá? E aí, isso significa que a cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Lembra da aula passada que eu falei que o nosso sistema de numeração decimal, ele é na base do 10? Lembra? Então, a cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, tá bom? Então, 10 milímetros, 1 centímetro. 1 centímetro, 10 milímetros. Aí, aqui eu tenho só a representação escrita, tá? A abreviação de centímetro, 1 cm, e a abreviação de milímetro, é 2m juntos, tá? mm. Então, 1 centímetro igual a 10 milímetros. Vamos continuar. Observe cada objeto da foto e registre o comprimento deles em milímetros, tá certo? Você vai ter que contar cada tracinho entre os centímetros, tá bom? Então, nós temos um clipe aqui. O clipe começa no 0 e termina um pouco depois do 2, mas antes do 3 ainda. Então, ele não tem 3 centímetros. Esse clipe, ele vai ter 27 milímetros, que é 2 centímetros e 7 milímetros, tá? Ou 27 milímetros. Como foi, professora, que a senhora fez? Você pode sair contando cada tracinho
tá? Ou fazer a conta. Eu já sei que daqui para cá tem que ter 20, porque eu tenho 2 centímetros, né? E a cada centímetro eu tenho 10 milímetros. Então, 10 mais 10, 20. Então, eu só precisaria contar esses daqui que passaram. E aí passaram 7. Então, eu vou ter 27. Mas se você ainda não decorou, é só você ir contando, tracinho por tracinho, tá certo? Agora, vê aqui a tampinha da caneta. Ele passou do 4, mas não chegou no 5 ainda, tá? Então, ele é um pouco mais do que 4 centímetros. E aí, vamos ver quantos milímetros ele tem. Ó, se eu tenho 4 centímetros, eu já tenho 40. E aí, ele passou só 2 tracinhos aqui. Então, eu vou ter 42 milímetros, tá certo? Então, se você não quiser sair contando tracinho por tracinho, é só você fazer a conversão, tá? Do milímetro por centímetro, ou do centímetro por milímetro. Vamos continuar. Outra unidade que a gente pode ver, padronizada, é um metro, tá certo? Lembrando que centímetros, milímetros e metros são unidades padronizadas, tá? E os instrumentos que a gente pode utilizar para medir é a trena, a régua e a fita métrica, por exemplo, tá? Então, um metro. O símbolo do metro é o Mzinho, tá? O do centímetro é o C e o M. O do milímetro são os 2 M's. E o do metro é só o M1, só um, tá? Então, vamos continuar a nossa aula. Um metro vai ter 100 centímetros, tá certo? Eu vou ter lá a minha fita métrica com 100 centímetros. E aí eu vou ter 1 metro, tá certo? Ó, vou fazer aqui a abreviação. 1 metro igual a 100 centímetros. Tá vendo aí, ó, o menino? Isso aqui também é um instrumento de medida. Quando a gente vai no médico, que ele quer saber nossa altura, aí ele encosta aqui na parede, aí lá vai ter uma régua, vai ter uma fita métrica, mas assim, sempre com desenho e com bichinhos, tá certo? Você vai observar aí o tamanho desse menino, ó, no topinho da cabeça dele. Se você passar o dedinho assim na sua telinha, você vê que ele tem exatamente 100 centímetros. E se ele tem 100 centímetros, ele vai ter 1 metro de altura, tá certo? Lembre-se, 100 centímetros é igual a 1 metro, tá bom? Agora, preste atenção nessa cena aí. Eu tenho uma parede, tá? E eu tenho uma bananeira, cachorro, um bebezinho, uma pessoa mais adulta e outra criança, tá? E essa parede aqui, se você observar, tem a reta e está escrito que ela tem 3 metros, tá? Então, daqui até aqui, eu vou ter 3 metros. Eu vou ter 300 centímetros, já que 1 metro é 100 centímetros. Então, 3 metros vai ser 300 centímetros. Aí eu tenho a bananeira, que daqui do topo até a base tem 2 metros. E eu tenho um menino que tem 1 metro, tá certo? A mulher não tem nenhuma medida, nem o bebê e nem o cachorrinho, tá certo? Então, vamos para a nossa pergunta. Quem tem menos de 1 metro de altura nessa cena? Olha a cena, veja que quem tem 1 metro é esse menino aqui, né? Mas eu não quero quem tem 1 metro. Eu quero quem tem menos de 1 metro. Ah, professora, eu tô indo para o juntinho da TV e eu vou com o meu dedinho seguindo aqui, ó. Isso. Faça assim, ó. Eita, professora, quem tem menos de 1 metro é o bebezinho aqui, ó. Isso. Então, quem tem é o bebezinho. E além dele, que é menor do que ele, tem o cachorrinho, tá certo? Então, quem tem menos do que 1 metro
o bebezinho, que é a criança que está de fralda, e o cachorrinho, tá certo? Vamos continuar. Quem tem entre 1 metro e 2 metros? A altura tem que estar entre 1 metro e 2 metros. Eu sei que o menino tem 1 metro. E eu sei que a bananeira tem 2 metros. Então, eu tenho que ver quem é maior do que 1 metro e menor do que 2 metros. E aí, eu não vou ter a criança e o cachorro, porque elas têm menos de 1 metro. Então, só me sobrou aqui, ó, a mulher, que se eu fizer um tracinho assim, eu vou ver que ela tem menos de 2 metros e que ela é maior do que a criança que tem 1 metro. Tá certo? Então, quem tem entre 1 metro e 2 metros é a mulher. Tá certo? Ó, quantos metros tem a bananeira? Essa é muito fácil. É só a gente ir lá na bananeira e ver, ó, 2 metros. Então, a bananeira tem 2 metros, tá? Que é igual a 2 m's, que também é igual a 200 centímetros. Tá certo? A gente precisa se acostumar a fazer essas conversões, tá? Ó, professora, a senhora falou, foi muita coisa, foi muita informação. Aí eu fiquei meio perdido. Não tem problema. Trouxe um resuminho para vocês. Ó, se quiser ir anotando, pode até ir anotando. Medidas não padronizadas são aquelas que nem todo mundo tem o mesmo tamanho. Então, quando você for medir em casa, vai dar números diferentes. Por isso que são medidas não padronizadas. E aí eu tenho o pé, o passo e a palma. Vou ter polegadas, vou ter jardas, vou ter outras unidades de medida, tá certo? Essas são as não padronizadas. Agora nós temos também as padronizadas. E aí eu tenho 1 milímetro, 1 centímetro e 1 metro, que são as unidades de medida. E para medir o tamanho dos objetos, o tamanho das coisas, eu vou ter a régua, a trena, a fita métrica, tá certo? E lá eu vou ter 1 milímetro, 1 centímetro e 1 metro. Lembrando que 1 milímetro é aqueles números menorzinhos, aqueles tracinhos fininhos, né? 1 centímetro são os números maiores, tá? E aí ele vai de 0 a 100, que é para dar 1 metro, tá bom? Trouxe também para você fazer o seu resumo das conversões, das unidades de medida, né? Então, lembrando, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E aí eu trouxe o resumo, né? A abreviação, o cm e o mm. E 1 metro tem 100 centímetros, tá? E aí aqui também o resumo, a abreviação, né? De metro, que é o m, e de centímetro, que é o cm. Tá certo? Então fica bem claro para você. 1 centímetro igual a 10 milímetros e 1 metro igual a 100 centímetros. Anota bem direitinho aí. Ó, então o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos as medidas de comprimento, padronizadas e não padronizadas. Fizemos estimativas e comparações e medição, tá certo? Essas são as nossas referências de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Lembre-se, é sempre importante estar revisando nossos conteúdos, tá bom? Beijo e até a próxima!